E para falar sobre as votações desta quarta-feira, a gente vai direto para o Salão Verde conversar com a Carol Nogueira, que sempre tem aqui pela manhã líderes e vice-líderes para dar essa expectativa para a gente, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Vera. Justamente esse projeto aí que a Câmara chegou a começar a discutir ontem, que é esse projeto que já está há 3 semanas pautados para ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto que trata da guerra fiscal, das isenções concedidas pelos estados nessa tentativa aí de atrair empresas. Muitas dessas isenções foram concedidas, estão valendo, estão em vigor, sem a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária. É isso que eles querem, então, apagar ou afastar qualquer risco de legalidade, né? E convalidar essas leis que estão hoje em vigor durante pelos próximos 15 anos, dependendo do setor econômico que se trata a isenção. Ontem estiveram aqui na Câmara 16 governadores, 3 vices, vieram negociar a aprovação desse projeto. O relator fala em algumas mudanças, como, por exemplo, criar um redutor progressivo para esses incentivos ao longo desse período de vigência dessas leis. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Daniel Almeida, que é vice-líder do PCdoB, ele é do PCdoB da Bahia, e também com o deputado Ronaldo Benedetti, é vice-líder do PMDB de Santa Catarina. Deputado Daniel, bom dia. O senhor acha que esse projeto, o senhor vinha me explicando que esse projeto, na verdade, a questão dele é mais regional do que governo e oposição. E o senhor acha que ele tem chances de passar? Olha, acho que sim, é necessário que ele seja aprovado, porque vários estados atraíram investimentos importantes que são fundamentais para as regiões, especialmente do norte, do nordeste, do centro-oeste. E se este projeto não for aprovado, tudo isso está correndo sério risco. Nós podemos ter a paralisação desses investimentos. Eu poderia falar aqui, que eu conheço bem, da Ford na Bahia, que gera milhares de empregos, tem um impacto enorme na economia regional e poderia ter uma paralisação. O que se está buscando é exatamente convalidar aquilo que foi feito, estabelecer uma regra clara, 15 anos para a indústria, etc., e 5 anos para a área de serviços. Tudo isso terá que ser objeto de um contrato de forma transparente, publicado, acompanhado pela sociedade brasileira, e terá que ter uma deliberação do Conselho de Política Fazendária, não mais com unanimidade. Hoje, pela legislação, um Estado pode vetar, e um único Estado tem exercido esse poder de veto, que é o Estado de São Paulo. Isso é absolutamente intolerável, isso não preserva o pacto federativo. Por essa razão, é necessário que ele seja aprovado e aprovado com o máximo de urgência. Espero que hoje a gente faça isso. Deputado Ronaldo Benedetti, o senhor concorda com esse projeto? Acho que ele deve ser mesmo aprovado. Essa mudança também nas regras de aprovação, de validação das leis de isenção fiscal no CONFAS? Concordo, sim. Eu acho que o Brasil, ele tem, através do seu poder legislativo, e esta é a nossa função da Câmara dos Deputados, do Senado, é votar as leis, e leis que se adaptem principalmente à realidade e à necessidade, às diferenças regionais, sociais que nós temos no Brasil. Não podemos comparar o estado de São Paulo com um estado do Nordeste, uma realidade nossa do sul do Brasil. Por isso, dá para a gente entender que as questões que são de interesse do país, elas são de consenso, tanto da oposição quanto da situação. Por isso, nós somos favoráveis e vamos trabalhar para que isso se consolide no Brasil e que não sejam os estados tomados de surpresa de repente e abruptamente percam um incentivo, uma proposta de desenvolvimento para as suas regiões, mas sim, paulatinamente, devagar, se preparem para um futuro. Agora, deputado Daniel, o senhor é do PCdoB, a oposição vinha fazendo um discurso aí de obstrução total, de não votar nada. Pelo jeito, esse projeto sai um pouco da regra. Ou como é que está essa questão da obstrução, da decisão da oposição, posicionamento político aqui dentro do plenário? Olha, o PCdoB, a oposição, não faz oposição ao Brasil, faz oposição ao governo do presidente Temer. Consideramos que é um governo que não tem legitimidade, tem uma agenda danosa aos interesses nacionais, especialmente o desmonte na área do serviço público, na área previdenciária, de direitos dos trabalhadores, os chamados direitos sociais. E essa é a nossa oposição. Mas em matérias que dizem respeito ao interesse do país, nós sempre procuramos dialogar, fazer o debate que é absolutamente necessário, faz parte do parlamento fazer esse tipo de tratativa e votar. No caso específico
do projeto 54, que trata da convalidação, e também no tema relacionado à vaquejada, nós temos concordância e temos votado, como fizemos ontem aqui na votação do Congresso Nacional, quando derrubamos o veto que procura distribuir de forma igual ou mais equilibrada o imposto sobre circulação, o imposto sobre serviços, né, para os municípios. Deputado Ronaldo Benedetti, 3 medidas provisórias que estariam na pauta aí, vencem amanhã, uma amanhã, outra na sexta-feira. O governo já desistiu delas mesmo? Não dá tempo mesmo de votar? MP do Refis, a outra medida provisória que dava aumento aí para o pessoal da Receita. Como é que ficou essa situação? Olha, nós temos primeiro a entender que nós somos um país democrático. O presidente Michel Temer é um presidente que assumiu dentro dos requisitos da Constituição Federal, portanto a sua legitimidade está na Constituição Federal e as medidas provisórias são previstas na Constituição Federal. Nós temos que obedecer, nós temos que ser todos submetidos à Constituição Federal. Se a Constituição Federal diz que a medida provisória se vence, ela perde a sua validade e nós temos que, mesmo que seja de interesse do governo, nós temos que nos submeter à Constituição Federal e a medida provisória vencida, ela não terá validade. Pois é, e além desse projeto de ISS lá no Congresso Nacional, na sessão do Congresso Nacional de ontem também foi lida a instalação de uma nova medida, de uma nova comissão parlamentar, uma comissão parlamentar mista de inquérito que vai investigar as denúncias de irregularidades envolvendo o grupo JIF, que é dono do frigorífico JBS e de outras empresas, e as suas operações vinculadas aí ao BNDES. A comissão também vai investigar os procedimentos do acordo de delação premiada celebrado entre o Ministério Público e os irmãos Joesley e Wesley Batista, que são donos da JBS. Vamos repercutir politicamente isso. Deve ter muito impacto por aqui, não é isso, deputado Daniel? Sem dúvida. Essa delação premiada está muito estranha. Não se pode entender que um grupo econômico tenha tido acesso a tanto financiamento, volume extraordinário de financiamento, a recursos de fundos de pensão, e agora faz uma delação premiada e ganha efetivamente um grande prêmio, um presente da justiça brasileira para se tirar férias, ficar curtindo Nova York, né? Algo que precisa ser explicado, o Brasil precisa acompanhar com cuidado. Eu acho que essa CPI chega em boa hora para preservar os recursos públicos, o interesse nacional, e não permitir que aqueles que cometem crimes possam receber prêmios como o que os donos da JBS aparentemente estão recebendo. Deputado Ronaldo Benedetti, sua expectativa para essa CPMI? Olha, eu acho que ela é necessária. O Congresso Nacional ele tem a obrigação ou as condições de fazer, como direito e como obrigação, de fazer investigações para que a gente possa, o que nós estamos fazendo no Brasil hoje, o que está acontecendo no Brasil, é a transparência, é o aprofundamento da democracia. Quando nós temos a Lava Jato, quando nós temos as investigações, os poderes constituídos independentes e podendo praticar os seus atos constitucionais de forma independente e harmônicas, nós vamos então também, com essa CPI, mostrar para a sociedade o que pode estar por trás ou não de empréstimos, de delações premiadas, de acordos lenienses, enfim. É preciso que toda a sociedade saiba. A democracia pressupõe transparência. Nada pode ser feito na calada da noite, nada pode ser colocado embaixo do tapete. É preciso estar tudo transparente para a sociedade brasileira. Por isso, essa CPI, ela é bem-vinda e deverá ser acompanhada pela sociedade como uma evolução da democracia brasileira. As práticas do passado não serão mais permitidas a partir de agora e no futuro. Por isso, a vigilância do Congresso também, nesse aspecto, vai demonstrar que nós queremos mostrar toda a transparência, tudo que tem de verdade por trás de tudo isso que está acontecendo no Brasil, principalmente com relação a esse fato da JBS e do que aconteceu em relação à delação premiada desse grupo. Deputado Ronaldo Benedetti, deputado Daniel Almeida, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Obrigada, deputados.